Olá, eu sou o Dr. Egmon, neurocirurgião, e hoje nós vamos falar sobre crânioestenose. A crânioestenose, ela é uma patologia muito frequente no nosso consultório. Há, há mais de 10 anos nós fazemos um ambulatório só de neurocirurgia pediátrica na rede pública, e muitos casos são encaminhados devido à crânioestenose. Então, nós aproveitamos essa experiência que a gente tem já no atendimento de pacientes, de pais e mães de crianças com crânioestenose, e resumimos num livro todas as dúvidas de pais que vinham e se queixavam sobre o problema, sobre o que era, o que fazer, e fizemos um livro, publicamos, que é um livro Crânioestenose para mães, pais e pediatras. Nós incluímos os pediatras porque os pediatras são peça fundamental, é um profissional fundamental no diagnóstico precoce, que é o que é preciso para o tratamento correto da crânioestenose, né? A crânioestenose, ela pode ser uma crânioestenose congênita ou adquirida, né? O mais comum que a gente vê são as crânioestenoses congênitas, e isso quer dizer que a criança já nasce com crânioestenose, né? No momento do parto, a gente já consegue identificar um formato alterado do crânio, né? Eu já tive até pacientes que chegaram com diagnóstico antes do parto, né? Através do ultrassom, vieram com diagnóstico de crânioestenose. Óbvio que o tratamento você espera um certo tempo, né? Depois do parto, mas pode ser dado já no momento do nascimento. E é por isso que é fundamental o papel do pediatra, tá? Porque o pediatra é quem recepciona, quem recebe essa criança e quem vai ver essa criança nos primeiros dias de vida, na primeira semana de vida, na segunda semana de vida. Então é fundamental que o pediatra tenha uma noção, não necessariamente muito específica sobre o tema, mas é importante que ele saiba pelo menos reconhecer e suspeitar. Se ele suspeitar precocemente, a gente já consegue muita coisa, já consegue um avanço muito grande no tratamento dessa criança, tá? Além das crânioestenoses congênitas, nós temos as crânioestenoses adquiridas, tá? As crânioestenoses adquiridas, elas podem ser por conta de vários fatores, microcefalias podem dar crânioestenoses, lesões cerebrais mais graves que impedem que o crânio se desenvolva de forma adequada, pós-cirurgias de derivação ventricular, e essas são crânioestenoses adquiridas, né? E existe a crânioestenose que é uma crânioestenose apenas por deformidade. Na verdade, não tem fechamento precoce de sutura, mas a gente chama de crânioestenose posicional. Muitos chamam assim, uma crânioestenose posicional, que é geralmente porque a criança fica muito tempo deitada apenas de um lado, crianças, por exemplo, que ficam muito tempo no pós-parto em UTI, elas permanecem deitadinhas só de um lado, e aí começa a deformar o crânio, mas na verdade não tem nada de crânioestenose ali, né? Não tem nenhum fechamento anômalo da sutura. Foi mais posicional, foi mais uma deformidade posicional, que pode ser corrigida naturalmente depois, ou com uso de órtese, ou com medida de postura mesmo, modificando a postura de onde dorme, qual lado que dorme. Isso aí facilita muito a melhora da deformidade, tá? Então, a causa da crânioestenose, óbvio, ela pode ser variada, mas pelo menos a crânioestenose congênita, ela tem uma causa definida já genética, tá? Já tem identificação de alguns genes, tá? Isso não quer dizer que a crânioestenose vai passar de pai para filho, né? Não existe uma determinação
sexual, isso, né? Mas é sim de origem genética. E existem as crestenoses sindrômicas, tá? Que aí são associadas a síndromes genéticas mais graves. Geralmente são crestenoses mais graves. Síndrome de Crouzon, síndrome de Apert, tem deformidades graves no crânio. Tá? Quando é necessário procurar o especialista? Assim que suspeitar da deformidade do crânio, deve-se procurar o especialista. Não se pode perder tempo com a crânioestenose, porque a crânioestenose tem um tempo de tratamento ideal, certo? O ideal das crânioestenoses simples é o tempo de tratamento entre 4 e 8 meses de vida, né? Não muito menos que isso, né? E também não muito mais que 8 meses, porque já fica mais difícil a correção estética, tá? Cirurgicamente. Os principais tipos de crânioestenose são as escafocefalias, são fechamentos da sutura sagital, as trigonocefalias, que são da sutura metópica, as braquicefalias, da sutura coronal, e as plagiocefalias, que podem ser plagiocefalias anteriores, apenas de um lado da sutura coronal, plagiocefalia posterior, apenas de um lado da sutura lomboidoide. Tá? Essas são as mais comuns. Tá? Existe a oxicefalia, que é um fechamento completo de suturas, que é um quadro grave, né? Isso aí geralmente é preciso tratamento mais precoce, né? Mas as mais comuns são geralmente essas, sendo que a escafocefalia é disparada a mais comum das crânioestenoses. O diagnóstico da crânioestenose, o diagnóstico ele é sempre um diagnóstico clínico através do exame físico. Então, não há necessidade de exame complementar para dar diagnóstico de crânioestenose. A gente pede exame complementar quando a gente está na dúvida de alguma coisa ou quando a gente quer complementar para uma programação terapêutica cirúrgica, aí a gente pede o exame complementar. Tá? Os exames complementares, dentro dos exames complementares, a gente dá preferência para o exame de ultrassonografia. Então, a ultrassonografia, pesquisando a sutura do crânio, ela pode ser utilizada para diagnóstico de crânioestenose, para a gente afastar ou confirmar a crânioestenose. E ela é um exame muito bom, né? A ultrassonografia é um exame muito bom porque não tem radiação, então não vai emitir radiação nenhuma para o cérebro da criança. Se a gente for pensar que essa criança está com o cérebro em desenvolvimento, isso é fantástico. A tomografia é o exame definitivo, tá? A tomografia com reconstrução tridimensional. Esse é o exame definitivo para o diagnóstico de crânioestenose, mas não é uma regra, não é uma necessidade absoluta solicitar a tomografia. A ultrassonografia já é um exame muito bom e que pode ser totalmente utilizado. Como eu falei, o diagnóstico da crânioestenose é um diagnóstico clínico. O especialista que tem experiência com crânioestenose, se a criança entra no consultório, ela já consegue dar diagnóstico, já consegue saber que tipo de crânioestenose que é. Apenas criança entrando. Então, apenas o exame físico, olhando para a criança, a gente já sabe o tipo de crânioestenose que é. Quando a gente tem dúvida, a gente pede exame, quando existe uma dúvida se há alguma coisa a mais ou a necessidade de uma programação terapêutica, aí também é necessário fazer o exame. Tá? O tratamento ele vai depender muito da causa, do tipo de crânioestenose. Tá? Tem vários tipos de reconstrução do crânio, para deixar de forma esteticamente muito bom, né? Para ter uma correção estética, e isso vai depender. Então, a escafocefalia tem um tipo de técnica, na verdade, dentro da escafocefalia tem mais de uma técnica possível, braquicefalia também, trigonocefalia. Isso vai depender muito da experiência do cirurgião, da escola que o cirurgião frequentou, né? E principalmente dos resultados.
tá? Eu costumo falar para os pais de pacientes que, assim, quando você recebe o diagnóstico que o seu filho tem crânioestenose, é importante que você converse com outros pais, tá? Converse com outros pais que já tiveram na mesma situação, tá? Porque é seu filho, né? Você passou 9 meses esperando por ele e é o seu presente maior que está ali e de repente aparece alguém dizendo que precisa operar e é uma cirurgia no crânio. Isso é impactante. Mas é importante que você converse com outros pais que passaram pelo mesmo problema e saiba o que é. O tratamento ele é importante. Deixar de tratar é ruim. Tá? Por que é ruim deixar de tratar a crânioestenose? A gente sabe que uma parte das crianças com crânioestenose, elas possuem um certo grau de hipertensão intracraniana. Então, a crânioestenose, o problema dela não é somente estético, o problema dela não é somente deformidade, mas também é funcional. E, na verdade, o principal problema é funcional. No longo prazo, pessoas que passam por um regime de hipertensão intracraniana crônico vão ter uma dificuldade cognitiva importante. E a gente está falando da sua criança, do seu filho. Então, é importante que você tenha isso em mente. A cirurgia, o tratamento da crânioestenose, a correção cirúrgica, ela não é apenas estética. Ela é principalmente funcional. O aspecto estético é importante, mas é um aspecto secundário, tá? Dá para corrigir, dá para ficar muito bem esteticamente, mas é um aspecto secundário, tá? Por isso, converse com os pais, vejam o resultado, vejam como foi o pré-operatório, como foi a cirurgia e como é o pós-operatório, a recuperação pós-operatória. Os resultados são muito bons, óbvio, desde que o grupo que vai fazer tenha uma boa experiência, e no Brasil a gente tem vários grupos com grande experiência em crânioestenose. Procure por esses grupos e faça o tratamento, tá? É importante. No tratamento, a gente tem o tratamento cirúrgico e o tratamento conservador. O tratamento conservador seria para aqueles casos de apenas deformidade craniana sem o fechamento precoce. Então, aqueles casos, aquelas crianças que têm uma deformidade por conta de mau posicionamento. Aí você pode indicar uma órtese, né, que é aquele famoso capacetinho, ou apenas medidas de correção da postura. Então, se a criança deita muito de um lado, pedir para deitar do outro, e isso aí vai corrigindo, tá? No Brasil tem alguns locais que fazem o capacetinho, né? Realizada uma medida tridimensional do crânio, do formato do crânio, e esse capacete vai moldando o crânio com o passar do tempo, tá? O prognóstico do tratamento, ele é muito bom, desde que seja feito o tratamento precoce. E é aí o papel do pediatra que é fundamental, né? O pediatra que ele consegue identificar de forma precoce a crânioestenose, ele traz para aquela criança uma chance muito maior de recuperação no pós-operatório. Uma cirurgia muito mais rápida e menos traumática. Infelizmente, principalmente no Serviço Único de Saúde, no SUS, a gente não consegue tratar as crianças no período ideal. Muitas crianças chegam no nosso ambulatório, no serviço público, já com mais de 1 ano de idade, né? Muitas crianças até com mais de 2 anos. Então, a cirurgia nesses casos não é que está contraindicada, mas a resolução cirúrgica
é muito mais difícil do que quando você trata crianças de forma mais precoce. Além do que, se essa criança tem um regime de hipertensão intracraniana, ele já passou esse tempo todo sob esse regime de hipertensão intracraniana, tá? Isso compromete cognitivamente essa criança, tá bem? Esses são alguns comentários sobre a crestenose. Esse vídeo ficou um pouco mais extenso, mas era o objetivo, era comentar, era tentar extrair o máximo do assunto. Óbvio que não é suficiente esse vídeo, por isso que se tiver alguma coisa, tiver alguma pergunta, algum questionamento, pode escrever, a gente tenta o máximo que é possível responder, né? E se tiver alguma dúvida, não deixe de procurar um especialista, tá bem? Obrigado.